de algum modo, ela vive. Em cada nova manhã, um novo surgir do sol. Cada novo dia, os que sentem, recordam. Na oferta, o afeto. Das primeiras palavras, o amor. Encurtado foi seu tempo conosco. Curtido foi seu tempo conosco. Maravilhosidade. Um dia longe já é tanto. O que se diz depois de 6 meses ou daí por diante, quando mesmo calado há uma ressonância? No contínuo da saudade, a ruptura com o passado, tornando o presente na esperança do futuro, onde aí nos encontraremos. Irmanados nesse laço, partilhamos a sua falta. Nos espere, breve chegaremos. Ontem concluiu-se 6 meses de sua partida. Bom, dando início à minha fala, desde 2014 mais ou menos, eu venho pensando no seguinte, tá? Talvez que a palavra esteja sendo utilizada de um modo errado, não é essa a minha intenção, mas eu tenho um pouco o viés de empreendedor. A graduação de filosofia, o nosso colega apontou várias falhas, assim, no que diz respeito a professor, né, profissão, tem algumas limitações. Pelo Código Brasileiro de Ocupações, só tem-se, para os que se graduam nessa área, professor e nada mais. Mesmo nos editais de mestrados, toda a linha necessariamente, quase que obrigatoriamente, é só filosofia para filósofos. Se a gente pega algumas instituições que abrem editais de mestrados, vão ver que quase nunca, eu sou capaz de dizer nunca, e isso várias instituições têm mais de 40 anos de criadas e tal, abrem editais para filosofia. Como exemplo, a Casa de Rui Barbosa, que é um arquivo, abre para letras e, quando a gente lê o edital, perfeitamente possível um graduado ou graduando em filosofia dar conta da proposta ali contida. Eu estou no IFAM. A instituição concluiu 80 anos no ano de 2017. Né? Ela foi fundada em 1937. Em 13 anos de mestrado profissional que eles têm em preservação do patrimônio cultural, foi a primeira vez que eles abriram um edital para filosofia. Geralmente abre-se as mais diversas vagas para os mais diversos tipos de graduandos e tal. Claro que alguém poderia contestar e dizer, mas enquanto aos teólogos, querendo ou não, têm sua igreja, enfim, tem seus fiéis, tem todo um campo de atuação. Fora ainda o ranço que parece existir em dizer que quem é graduado em filosofia é filósofo, como se dizer filósofo fosse uma categoria estética, né, de atribuição de valor. Pegando como gancho essas minhas primeiras falas no altar da palavra, eu pego a saudade como exemplo. Saudade é uma palavra exclusivamente brasileira, exclusivamente no seu sentido de ser brasileiro. Os portugueses também a dizem, mas não alcançam uma dimensão como a nossa. Saudade, embora doa, se faz sentir e é meio que gostoso sentir também, de certo modo. É um patrimônio de nossa linguagem. No IFAM, o edital que se abriu para a filosofia foi para se trabalhar com um dicionário do patrimônio cultural. Dicionário esse que contém vários termos e vários esclarecimentos, né, sobre os diversos itens dos que lidam com esse tema. Por exemplo, armaria, obras sacras, o que é uma arquitetura, arte déco. São temas que historicamente foi ocupado por profissionais formados em arquitetura, história da arte, historiadores, um pouco recentemente arqueólogos, muitos antropólogos e um pouco menos sociólogos. De novo, filosofia não há, embora lide com temas como temporalidade. Afinal, por que o passado simplesmente não passa? Por que, diante, por exemplo, do Cristo, e peço licença aos que creem, por que não se destrói aquela estátua para se colocar uma outra entidade, ou mesmo que não se tenha? Afinal, quem é ateu deve ser respeitado, porque tem uma figura religiosa ali, de braços abertos sobre o estado em que ele vive. Então, muitas questões são abrangidas pelo simples termo patrimônio cultural. Nessa questão de preservar, destruir ou mesmo construir um novo patrimônio, a ajuda que eu consigo dar
lá, né, no dia a dia das minhas práticas e tudo mais, com todas as lições que eu aqui obtive na Unirio, foram as seguintes, né? Patrimônio é o resgate de uma memória do passado que insiste em ficar, para manter uma identidade enquanto laço do comum na comunidade. É uma definição tipicamente dos que estudam filosofia. Uma definição histórica é mais técnica, é mais pragmática. Patrimônio, sei lá, vai ter sua importância em ficar, porque eu acho bonito, é muito do campo dos afetos, eu acho interessante, ali viveu não sei quem, tem uma história a contar, tem uns documentos e tudo mais. Só que, na quantidade de textos que eu fui lendo e me aprofundando cada vez mais, observei que é possível traçar uma espécie de circuito do campo do patrimônio. Campo este formado por 4 categorias que eu só pude alcançar, insisto sempre nisso, por conta dos conhecimentos aqui obtidos. A saber, que conceitos são estes? Munus, 2 pontos. Comunidade, testemunho, patrimônio. Um exemplo muito rápido, que a proposta de ser justamente bem didática, vamos partir do princípio que todos aqui se interessam por filosofia. Esse é o nosso ponto em comum, identitário. Somos irmanados nesse laço. Laço dá origem a obrigado, obligatio. Tomando licença do colega aqui que também se valeu do latim para explicar melhor as palavras. Mas esse laço não é um laço de obrigação, como a gente entende a palavra nos dias de hoje, mas sim porque eu tenho algo em comum com você, partilho esse comum, fundamento a comunidade. Esse comum partilhado, se for registrado, gera um testemunho, através de documento, sacramento, testamento e mentos afora. Menos a balinha, né, que a gente pode usar. E se tem uma comunidade municiada por conta desses testemunhos, o patrimônio nada mais é que uma categoria e, portanto, para sua preservação em termos legais, ele é preservado de que maneira? Tombado ou mesmo pelo inventário, que foi um problema que começou lá nos anos 2000 com o roubo de artes sacras de suas igrejas, muitas das quais as igrejas do Rio de Janeiro foram muitas foram bastante depenadas, né? Todo item é importante para a composição de uma igreja. Saindo desse campo necessariamente cristão, os terreiros. Em São Gonçalo, que tem um aspecto histórico que o Felipe bem resgatou em sua fala, que foi lá que surgiu a Umbanda, se não me engano, tinha um terreiro de candomblé que foi destruído porque a prefeita, sendo cristã, não concordava com ele. Se não foi São Gonçalo, foi Niterói, alguma coisa assim. Faltou o quê? Sensibilidade no campo do patrimônio cultural, no que diz respeito àquela comunidade e o testemunho dos que ali utilizavam aquele espaço. Como desdobramento dessas questões da filosofia, e de novo pegando a partir do empreendimento, né, nós que aqui nos graduamos em filosofia, precisamos ocupar os mais diversos espaços do pensamento, senão outras áreas nos furtam essa habilidade, essa capacidade. De novo, antropologia e sociologia fazem isso de um modo exemplar, ficaremos perdidos ou simplesmente limitados a uma carreira acadêmica ou simplesmente ser professor. Mais ainda, no estado do Rio de Janeiro, que é a minha realidade, só do 2º grau em diante, né? Não sendo possível nas séries iniciais. Como desdobramento, e sempre seguindo um caráter corporativista, já estamos pensando em um curso de extensão, né, e, se possível, uma parceria IFAM e Unirio, para justamente lidar desses problemas que o patrimônio cultural traz, que além de identidade e temporalidade, vai passar por memória, topos, vai passar por um monte de conceitos que simplesmente as pessoas de seus campos diversos de saberes não estão dando mais conta. E, de algum modo, espero ter contribuído, ou que algum mínimo de palavra tenha afetado vocês, para que pensem sempre mais e mais a utilizar os conhecimentos de um modo super criativo. Como o Luciano, na primeira fala, falou em relação do teatro, ou o próprio Felipe, na questão da Umbanda, Pombagira, etc. Ser mesmo transgressores, sair desse campo que, por vezes, é muito eurocêntrico. Obrigado.